Irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Irmãos, já estamos na lição de número 8. E o nosso tema é a Igreja de Cristo. Nós cremos na Igreja de Cristo, irmão. Nós estamos falando sobre o cremos das Assembleias de Deus e nós cremos na Igreja de Cristo. E o nosso textuário que está em Mateus 18, 20 diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Jesus falando que onde tivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria. Irmãos, não que nós, quando estivermos na nossa casa orando, buscando a Deus, sozinhos, ele não vai estar conosco. Não, não é isso. A questão é, quando nós nos reunimos como povo de Deus, para buscar a Deus, é diferente, é uma outra situação. Nós não podemos estar sozinhos. Nós temos que sempre buscar estar na igreja, já que nós temos a igreja como referencial, estarmos na igreja, porque quem crê, congrega. Nossa verdade prática, cremos na igreja, que é como o corpo de Cristo, uma santa e universal assembleia dos fiéis, remidos de todas as eras e de todos os lugares. Irmãos, todos os momentos, nós sabemos que Jesus fundou a igreja, nós sabemos que o tabernáculo foi erguido no deserto, e depois Salomão ele ergueu o templo em Jerusalém. Agora, no Novo Testamento, a igreja não era em templos, a igreja era em casas de pessoas que cendiam as suas casas para poder as pessoas cultuarem. Quando teve a perseguição em Roma, as pessoas ficavam nas catacumbas celebrando o culto. E agora nós temos templos. Depois, claro, nós vemos que outros templos também. Mas agora, mais do que nunca, nós temos templos. Templos formosos, com ar-condicionado, cadeira estofada, com estacionamento para os carros. E é tudo isso para facilitar o acesso do povo de Deus à igreja. Mesmo assim, as pessoas não querem ir adorar a Deus na igreja. Mas aqui, na nossa leitura bíblica em classe, meus irmãos, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 20, do 25 ao 27, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, aqui o apóstolo Paulo falando na igreja de Corinto, que deu muito problema para o apóstolo Paulo, falando que nós somos um corpo. E o apóstolo Paulo coloca a igreja de Cristo como um corpo cuja cabeça é Cristo. O corpo tem vários membros e que cada um vai se movimentando à medida que outros também se movimentam. Se o pé disser porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser porque não sou olho, não sou do corpo, será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Para quê? Não haja divisão nos corpos, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então todos nós fazemos parte de um corpo. O corpo de Cristo é a igreja. Todos nós necessitamos, irmãos, de estar cultuando na casa do Senhor. Há várias questões históricas acerca disso, mas nós, como é um comentário, eu vou resumir o melhor possível. Irmãos, todos nós precisamos uns dos outros. Todos nós precisamos uns dos outros. O corpo precisa se movimentar. E nós vemos aqui que nós precisamos cultuar juntos. Aqui está falando, até o apóstolo Paulo falando, que nós não podemos nos comparar um com o outro ou querer tomar o lugar um do outro. Cada um tem seu espaço nesse corpo e tem que desempenhar da melhor maneira possível a função a qual Cristo destinou ou designou para nós neste corpo. A nossa introdução, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, marcou o início da jornada da igreja. E vemos o seu final glorioso no epílogo da história humana em Apocalipse. Todos nós fazemos parte dessa história. O presente estudo pretende descrever a igreja como corpo de Cristo. O que isso significa? E quais são os elementos que identificam uma igreja? Então nós vamos ver nessa lição quais os elementos que nós identificamos a igreja. Então, a comunidade dos fiéis, que é o tópico 1, etimologia. O termo grego para a igreja é eclésia, literalmente chamados para fora do verbo grego ekalel, chamar, convocar.
Então a igreja, meus irmãos, é chamados para fora e não chamados para dentro. Hoje, infelizmente, nós estamos com essa mentalidade, chamados para dentro. Nós queremos ficar na igreja com o seu ar-condicionado e com suas cadeiras estofadas e com os seus estacionamentos e não queremos fazer nada além disso. Nós não queremos nos dispor a fazer a vontade de Deus. Eu, pela misericórdia de Deus, tenho um canal no YouTube onde eu falo muito. Hoje agora Deus colocou no meu coração para fazer comentário de todos os personagens bíblicos, eu tenho feito. É claro que às vezes prejudica até a visualização nos vídeos no canal da Escola Bíblica Dominical, eu entendo isso. Porém, eu estou fazendo esses comentários bíblicos de todos os personagens bíblicos, ou de 95% deles, já que alguns eu já tinha feito. Isso tem ajudado alguns, porém alguns vão dizer que tá até diminuindo um pouco as visualizações dos meus vídeos na Escola Dominical. Tudo bem, depois que eu terminar de fazer esses comentários bíblicos, aí, no caso, vai ficar lá para todos os irmãos poder consultar. Porém, eu faço esses comentários bíblicos no meu serviço. E de repente as pessoas passam, olham ali, eu falando, e de repente achando que está falando sozinho. Estou procurando fazer alguma coisa, irmãos. Não é muito, mas estou procurando fazer alguma coisa. Esses vídeos, meus irmãos, não é fácil fazer vídeos no canal no YouTube. Faça alguma coisa. Você foi chamado para fazer alguma coisa. Aqueles que são da igreja são chamados para fora, pregar o evangelho. Ah, mas eu não tenho de onde pregar. Faça alguma coisa. Já todos nós temos um princípio a seguir, que é dar um bom testemunho, que é fazer a vontade de Deus, que as pessoas, nós temos que ser referência de crentes para as outras pessoas. Então nós somos chamados para fora. Não adianta querer ser crente dentro da igreja somente. Não, nós temos que ser crente principalmente lá fora. Que a gente fala de pregar o evangelho, eu falei no canal do YouTube, mas isso não é suficiente se nós não dermos um bom testemunho, não fazemos aquilo que Deus nos chamou, que é o quê? Fazer discípulos não é apenas com palavras, fazer discípulos é com atitudes. As pessoas, meus irmãos, vão muito mais levar em consideração as nossas atitudes e os nossos testemunhos, testemunho de vida, do que propriamente as nossas palavras. Então, aqui a primeira coisa aqui que a igreja tem que fazer é ser chamada para fora, dar um bom exemplo. Hoje, infelizmente, a igreja é taxada de várias coisas, de várias palavras feias. E fica difícil às vezes. É claro que a gente não vai dizer, mas às vezes até perde um pouco de crédito a mensagem, já que o povo está muito preocupado em estar dentro e às vezes prega o evangelho como chamados para fora, às vezes quer atrair as pessoas, não para salvar a salvação de almas, não. Não era para salvação de almas, não. Às vezes para quanto mais pessoas tiver na sua comunidade ou tiver na sua igreja, quanto mais pessoas tiver, mais o dízimo, mais a receita, vamos dizer assim, vai aumentar. A receita que eu digo é o dízimo, as ofertas, então o lucro vai aumentar. Então hoje, muitos estão pensando muito pouco nas almas. Mas vamos continuar aqui. A Assembleia dos Cidadãos. A Septuaginta emprega o mesmo termo eclésia para traduzir o hebraico garral, assembleia, multidão humana reunida em referência à congregação de Israel. E para verter, mais 4 palavras menos frequentes no Antigo Testamento. Esse era o mesmo vocábulo para a Assembleia dos Cidadãos em Atenas. Mas o termo aparece no Novo Testamento com um significado glorioso. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então nós somos da Assembleia de Deus. A Assembleia é como se fosse uma reunião. E nós cremos, meus irmãos, que se você faz parte da Assembleia de Deus, faça aquilo que está no Estatuto da Igreja. Siga o Estatuto da sua igreja. Por quê? Porque se você aceitou fazer parte dessa Assembleia, aqui está dando um termo técnico aqui, a Assembleia de Deus aqui está falando a origem da palavra, porque da palavra, quando foi empregada a palavra, mas eu estou usando aqui um comentário, estou fazendo um comentário acerca disso. Se você faz parte da Assembleia de Deus, você tem que, nós fazemos parte da Assembleia de Deus, nós temos que seguir o Estatuto da Igreja. Por que eu estou falando da Assembleia? A Assembleia aqui pode dizer várias coisas. Assembleia, reunião, pode ser algumas coisas. Mas já que falou de Assembleia aqui, me veio na mente agora para falar Assembleia de Deus. Tem muitos hoje que estão na Assembleia de Deus e ficam reclamando da Assembleia de Deus, ficam falando contra a Assembleia de Deus. Eu não estou dizendo que você não tem que discordar, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que nós estamos discordando de uma forma que até está causando até uma rebelião. Por quê? Porque a gente discorda tanto, a gente começa a influenciar as outras pessoas também
Não que discordar é pecado, não, mas depende do grau que nós estamos discordando. Então, se a gente discorda alguma coisa do dízimo, porque o dízimo, não sei o quê, começa a falar e falar porque o dízimo não quer dar o dízimo, tudo bem, é um direito seu, mas no Estatuto da Igreja diz lá, claro que eu não sei se vai dizer com as mesmas palavras que eu propriamente, particularmente não conheço exatamente como está escrito o Estatuto da Igreja, mas se nós sabemos que nós temos que dar o dízimo, que a Assembleia de Deus adotou essa forma para poder arrecadar fundos, para poder, vamos dizer assim, conseguir construir mais igrejas, pregar o Evangelho, foi dessa forma que ela conseguiu, para quando ele conseguir sustentar, fique lá, irmãos. Eu já tive problema com o negócio do dízimo, até mesmo na internet, não estou aqui para discutir, cada um faça com o seu dinheiro o que quiser, mas não adianta a gente estar num lugar onde a gente querer discordar de tudo. Então, até aqui continuando, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, universal, Assembleia Igreja dos Primogênitos. Então vai falar aqui que os primogênitos lá, que as pessoas faziam essas reuniões, faziam essa assembleia, convocavam as pessoas, é uma convocação para as pessoas para estar junto para poder tratar de um assunto. O significado da expressão Santa Igreja Católica. Essas palavras aparecem nos principais credos da antiguidade cristã. Irmãos, a igreja católica, meus irmãos, é universal. Católica, a palavra católica é universal. A Igreja Católica é a Igreja Universal. Então, às vezes a gente distingue, né, a Igreja Católica mais pelo fato das imagens e do papado e de várias coisas, de várias ordenanças, ou de vários, não é ordenanças que fala, mas de várias coisas que eles aderem, né, a Igreja Católica adere. Então a gente faz essa distinção da Igreja Católica, mas a Igreja Católica nada mais, nada menos é do que a Igreja Universal. E tem mais uma coisinha aqui também, que eu gostaria de ler aqui com os irmãos. A propiciação grega, katá, significa de cima para baixo, contra ao longo, de conforme, de acordo segundo, e a palavra holos quer dizer todo, inteiro, completo. Foi Inácio, bispo de Antioquia, que empregou o termo para designar a igreja como sentido de geral universal. Então, quem começou com a palavra católica foi Inácio, o bispo de Antioquia, em 70 a 110 depois de Cristo. Então nós vemos que é uma palavra antiga, porém é uma palavra que é universal. Nós não usamos a palavra católica para denominar os evangélicos, mas a palavra católica é universal. Elementos que identificam uma igreja. Afinal, o que é igreja? É toda a congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando sua fé e nele publicamente e de forma diversificada, aberta a todas as pessoas, ao qual inclui o batismo e a ceia do Senhor. Então, a igreja, meus irmãos, como está falando aqui, resumindo, é aquela que abre as portas para que todas as pessoas possam vir cultuar, possam vir estar na casa de Deus. Então isso é a igreja. A igreja ela tem as suas diversidades, vamos dizer assim, ou diversidades ou adversidades. Tem situações que nós discordamos, onde tem pessoas, tem dificuldades e tem problemas. Então nós vemos aqui que a igreja é uma instituição pública, onde todos têm que ter acesso. Todos, desde o mais rico até o mais pobre, de todos os tipos de gêneros, sejam homossexuais, seja quem for, todos têm que ter o acesso à igreja, têm que ter a oportunidade de estar na igreja. Então todos têm a possibilidade de estar na igreja, porque a igreja é uma porta aberta, é uma reunião aberta para todos. Assembleia quer dizer reunião, então a igreja é uma assembleia, é uma reunião aberta para todos os tipos de pessoas, crenças, etnias, todos. Isso é igreja. Igreja é aberta para todos. Todos podem participar da igreja. As ordenanças, meus irmãos, da igreja, que Jesus nos ordenou, as ordenanças de Jesus são duas: o batismo e a Santa Ceia. Quando nós falamos que todos estão abertos, mas o que? Para permanecer, para estar fazendo parte de alguns órgãos, de algumas coisas que a igreja tem por tradição fazer, pregar, cantar, louvar, para essas pessoas que entram, que não é cobrado nada para a pessoa entrar dentro da igreja, não é cobrado nada para a pessoa receber uma ajuda dentro da igreja, não se cobra nada. Muitos estão cobrados aí, tudo bem, até entendo. Mas a igreja não é esse o ofício da igreja, não é essa a missão da igreja. Mas aqui nós vamos ver que as duas ordenanças da igreja são batismo e ceia. Então quando a pessoa se batiza, e nós defendemos dessa questão, se batiza para depois participar da ceia,
ela tem total acesso aos órgãos da igreja. Pelo menos na Assembleia de Deus funciona assim. Para a pessoa participar, dependendo do grupo, de um grupo, aos adolescentes nem tanto, porque sai da pré-adolescência e vai para os adolescentes, e às vezes não se batiza. Mas em muitas igrejas, para a pessoa começar a cantar na mocidade, cantar não é quer dizer que não pode ensaiar, mas lá no grupo, na frente, louvar e adorar, dependendo do grupo, a pessoa tem que ser batizada, tem que tomar ceia regularmente, com frequência, toda vez que tem a ceia na igreja tem que tomar. Se não tomar, tem que falar com o pastor ou qualquer coisa dessa natureza, dependendo do grau. Mas as ordenanças da igreja são duas: o batismo e a ceia. E aqui no 3, adoração. Os crentes em Jesus se reúnem para adoração pública e coletiva. Então, nós nos reunimos para adorar a Deus. O que é adorar a Deus? Adorar a Deus, meus irmãos, é uma forma de se entregar ao Senhor em arrependimento. O louvor é elogiar a presença de Deus, elogiar a Deus e dar graças a Ele por tudo que Ele tem feito. Agora, a adoração é reconhecer que nós não somos nada e que Deus é tudo. Nos colocar em total, vamos dizer assim, em total dependência de Deus. Isso é adoração. Adoração é um quebrantamento que nós fazemos mediante a cruz do Calvário, ou seja, aquilo que Deus fez por nós, e nos arrependemos quando nós desvalorizamos, se assim a gente pode colocar, desvalorizamos aquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Uma família de Deus, a família de Deus. Não devemos confundir igreja com templo. A casa de Deus é outra coisa. A passagem do Novo Testamento em que o termo casa parece se referir à igreja. Parece que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. O termo casa também é utilizado na Bíblia metaforicamente para designar família. A igreja é citada como família de Deus e o templo espiritual de Deus. É por isso que chamamos de irmãos aqueles que se convertem ao Senhor Jesus. Então, claro, casa de Deus não é somente o templo. Nós temos a nossa casa, temos a nossa família. O que é a nossa casa? É a nossa família. Quando nós vamos falar assim, vamos para a nossa casa, é que nós vamos de encontro de quem? Da nossa família. Então aqui está dizendo muito bem que quando uma pessoa se converte, aceita Jesus como seu único e salvador, os crentes daquela comunidade ou daquela igreja, por que eu falo comunidade de igreja? Porque hoje tem muitos que têm chamado de igreja de comunidade. Então, quando se converte, as pessoas ali vão chamar ele ou ela de irmão. Porque agora faz parte da nossa família. Nós temos a nossa família. Nós somos uma família. E a família, nessa família tem que estar aberta para que todas as pessoas que queiram fazer parte da família. E todos nós temos, meus irmãos, uma coisa em comum. O que é o sacrifício de Cristo. Aceitamos o sacrifício de Cristo que Ele fez por nós na cruz do Calvário e nos arrependemos dos nossos pecados. Esses fazem parte da família. O 3, o corpo de Cristo. O corpo e seus membros. A igreja é o corpo místico de Cristo. O apóstolo Paulo chama a atenção para um detalhe importante. O corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Mas ele não relaciona o tema unidade e diversidade de corpo e seus membros com a igreja, o que era de se esperar, mas diz o seguinte: assim é Cristo também, longe de confundir Cristo com a igreja, pois Jesus é transcendente. O que Paulo nos ensina é que pertencemos a Cristo e por ele somos membros do seu corpo. Nós não somos donos do corpo. Nós não podemos fazer parte, nós somos membros desse corpo. A gente não pode, meus irmãos, usar nossas habilidades para que outro corpo venha a ser beneficiado. O que seria isso? O pecado, a iniquidade. Nós não podemos usar a habilidade que Deus tem neste corpo, ao qual nós fazemos parte, para nos prejudicar. Porque quando é prejudicada uma parte do corpo, pode prejudicar as outras partes. Mas você pode dizer, o meu pecado pode prejudicar outras pessoas? Com certeza, pode prejudicar outras pessoas, principalmente os mais fracos na fé. Então o apóstolo Paulo vai dizer aqui que nós somos dependentes uns dos outros. Nós somos dependentes uns dos outros. Porque o corpo humano, como ele funciona? O corpo humano depende de um membro, depende do outro. Um membro
depende do outro. Nenhum membro é maior do que o outro, porque todos os membros são totalmente, vamos dizer assim, importantes para o funcionamento do corpo. Até um dedo mesmo, ele é importante para o funcionamento do corpo. Se você perde um dedo, você não vai ter como pegar um dedo na mão, você não tem como mais pegar algo com mais firmeza. Um dedo do pé, dependendo do movimento que você vai fazer, sente falta, o corpo sente falta de um membro que está faltando. Então, nesse corpo de Cristo, nós fazemos parte, somos dependentes uns dos outros. E aqui no 2, aqui, a morada de Deus, quando Saulo de Tarso se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, ele ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que me persegue? Saulo perseguiu os discípulos de Jesus, mas o Senhor se identificou com eles. Ao apóstolo foi revelado que a igreja é o corpo espiritual de Cristo, sendo o Senhor mesmo a cabeça. É aquilo que nós falamos, que o Jesus é a cabeça da igreja, ele que pensa pela igreja, ele que decide, porque nós somos o corpo, todos nós temos o corpo. Mas o que faz a nossa mão, o nosso pé, os nossos lábios, a nossa voz, os nossos olhos, tudo isso funcionar é a nossa cabeça, o nosso cérebro. Então Jesus é a cabeça da igreja, ele que faz todo esse corpo funcionar. É ele que tem poder para fazer com que todo esse corpo funcione. Todo o corpo que a igreja funcione, essa família que é o povo de Deus, funcione para quê? Para a sua obra, para o seu louvor e para a sua adoração. E tem mais, o salmista diz: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individual. Os judeus, meus irmãos, perderam o templo. Eles defendiam que Deus habitava no templo continuamente. Nós não temos o templo. O que Jesus disse para a mulher samaritana? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Por quê? O que ele perguntou para ela? Olha, Senhor, nós falamos que é em Gerizim que tem que adorar. Os judeus falam que é em Jerusalém. Jesus fala assim, olha, não é nem nesse monte, nem naquele monte. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós somos o templo de Cristo. Todos nós somos o templo de Cristo. E unidos somos o corpo de Cristo, o qual se movimenta através da cabeça que é Jesus. Então, todos nós fazemos parte desse corpo, todos nós somos morada do Espírito Santo. E o 3 aqui, os membros do corpo. A tradução é por um só Espírito, como aparece no Almeida século 21 e na expressão correlatadas na NTALHL e na NVI, que tem esta nota: ou com ou ainda por, não significa o mesmo que em um só espírito. As duas versões são gramaticamente legítimas, ou seja, aqui está falando de duas traduções bíblicas falando acerca do corpo. As duas versões são gramaticamente legítimas. Ser batizado por um só espírito quer dizer que é o Espírito quem batiza. Isso indica a iniciação dos crentes no corpo de Cristo e não se refere ao batismo do dia de Pentecoste. Essa posição é defendida também por Stanley M. Horton. Não há distinção de pessoas, raça ou status social na igreja. O apóstolo explica, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. O Espírito chamou todos, não importa a etnia, não importa de onde a pessoa é, não importa o que a pessoa fez. Ele chama todos, o Espírito chama todos a fazer parte deste corpo. E ainda, a ilustração do corpo humano, com a igreja nos versículos seguintes, além de mostrar a unidade da diversidade, ensina também que precisamos uns dos outros e que igualmente diferimos entre si e que precisamos cuidar uns dos outros. Isso é igreja. É aquilo que nós estamos falando. Os membros do corpo, um tem que proteger o outro. Pode perceber, quando qualquer coisa que vai acontecer com a pessoa, a primeira coisa, se a pessoa for sofrer qualquer coisa, ela já coloca o braço sempre na frente, o braço como defesa para poder proteger o rosto e a cabeça. Isso é natural do ser humano. Isso é natural. O ser humano sempre vai proteger as partes mais sensíveis do seu corpo. Ele vai sempre proteger de uma forma natural e espontânea. Então o corpo, um membro protege o outro. A nossa conclusão. Diante do exposto, concluímos que Deus estabeleceu a sua morada primeiramente no tabernáculo e depois no templo, ambos consagrados a Ele.
E que da mesma forma o Espírito Santo também estabeleceu a sua habitação no corpo do cristão individual, entre gentios e judeus. O Senhor Jesus formou um novo povo, de modo que o gentio deixa de ser gentil quando se converte ao Evangelho de Jesus Cristo. A missão principal da igreja é adorar a Deus e propagar o Evangelho a todas as nações da terra. Então nós temos que pôr missão, o nosso como corpo, de propagar o Evangelho na terra, não somente com palavras, mas muito mais com atitudes e testemunho, com amor, buscando mesmo a melhora do povo da terra. Que Deus abençoe os irmãos, fique na paz. Você, ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.